gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, existe uma aqui e fala, eu pensei em fazer um cozinha e fala. Estou fazendo panqueca e decidi conversar aqui com vocês, para vocês me fazerem companhia enquanto eu faço aqui. Compartilhar como está a minha vida, como andam as coisas ultimamente, né? O que vocês acham? Então é isso. Estou fazendo panqueca porque eu tenho um restinho de carne moída aí. E eu tenho também um restinho de... E eu fiz franguinho desfiado ontem. Então eu vou fazer panquequinha de carne e panqueca de frango. Eu tô fazendo as medidas de acordo com a minha cabeça, o que eu lembro. Será que vai dar bom? Eu espero que dê, porque eu não olhei em lugar nenhum. Por enquanto, ó, coloquei 1,5 xícaras de farinha, 1 xícara de leite e vou pôr 2 ovos. Mais um. Então, gente, o que eu queria dizer? Olha, 2 ovos quebrados nessa... O que eu queria dizer? Eu estou passando por uma mudancinha na minha vida ultimamente. Tem acontecido algumas coisas, não são grandes coisas, mas sabe mudança de fase na vida? Então, estou vivendo essa mudança de fase. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, eu gosto de me cuidar, enfim, e tal. Só que agora eu sinto que eu tô numa fase ainda mais vaidosinha. Na receita pede óleo, 1 colher de óleo. Só que eu não tenho óleo em casa, gente. Eu não uso óleo pra nada. Então eu substituo por azeite, que é um tipo de óleo, querendo ou não, né? Mas eu não tenho óleo, sabe? Óleo de girassol, essas coisas. Então sempre que pede óleo nas receitas, eu ponho azeite. E sal agora. Eu acho que é isso, né? Torçam por mim. Mas enfim, eu tô nessa mudança, assim, de mente, de conscientização, de... Realmente assim, sabe? Querer focar mais em mim, cuidar mais de mim. Porque o que acontece? Vou parar aqui um pouco pra falar com vocês. Espero que não estrague as coisas aqui. Mas no ano passado, eu tava vivendo uma pegada de vida que eu tava querendo sustentar todos os pratinhos, sabe? Fazendo malabarismo. E eu acabei invertendo algumas coisas na minha vida, algumas prioridades do que deveria ser prioridade pro que realmente é prioridade, né? Então, por exemplo, o que tem que ser prioridade na nossa vida? Em primeiro lugar, Deus, né? Vou dar minha opinião aqui. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, vai ficar escutando porque quis assistir meu vídeo, vai escutar. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar de prioridade na sua vida é você. É a sua saúde. Que Jesus fala, amar as pessoas assim como você se ama. Amar o próximo como a ti mesmo, não é isso? Então você precisa se amar, né? Então você tem que amar a Deus. Você tem que ter cuidado próprio, né? Esse amor próprio, essa dignidade. Depois, né, que entra a saúde e tal, não sei o quê. Depois sua família. Depois o seu trabalho. E depois o ministério. Só que o que eu tava fazendo? Ministério, trabalho, família, eu e Deus. Então olha só que coisa engraçada. Eu conseguia pôr o ministério em primeiro lugar e Deus estar em último. Como pode? Então vamos lá, vou explicar pra vocês. Só deixa eu bater aqui o negócio. Então vamos continuar, né? Já inverti vocês pra cá, porque já tá pronta aqui a massa. Eu vou começar a pôr na frigideira. Mas enfim, né? Como eu tava falando, o ministério tava sendo meu primeiro lugar na vida, enquanto Deus não tava tomando o lugar que ele merecia. Porque o que tava acontecendo? Eu tava trabalhando como professora de educação cristã. Então eu ficava das 7 da manhã até 5 horas da tarde lendo a Bíblia, falando de Deus para os meus alunos, ensinando a Bíblia, ensinando partes históricas, enfim, tudo isso. E aí, além disso tudo, eu tinha ministério, que eu sou líder, co-líder de um dos ministérios da igreja, que é o de jovens, e sirvo também em outras áreas, então isso acabava tomando muito tempo do meu tempo, e faço discipulado também, então tem várias outras coisas. E aí, com isso tudo, eu não parava pra ter tempo de intimidade com Deus. Então eu tava servindo, eu tava fazendo muita coisa pra Deus, mas ao mesmo tempo eu não tava tendo intimidade com Ele, sabe? Eu não tava tendo o meu lugar secreto com Deus. Eu tava só fazendo as minhas coisas, tipo, o servir. Mas eu não tava fazendo o resto. Então eu considero que eu não tava dando prioridade pra Deus. Mas você tava servindo, você tava não sei o quê. Mas, gente, na palavra fala, eu vou colocar as referências aqui embaixo. Deus fala o seguinte, eu não quero sacrifícios, eu não quero isso, eu não quero aquilo.
eu quero um coração. Então, eu tava dando pra ele sacrifícios, né? Tava sacrificando meu tempo, tava fazendo as coisas, mas não tava dando meu coração pra Deus. E aí eu tava vivendo assim. E aí, trabalho em segundo lugar, então tava trabalhando muito, dando aula particular, aula na escola, dava reforço na escola também, enfim. E aí depois vinha a minha família, a minha casa tava ficando meio de lado, então acabava delegando as coisas pra funcionária que vinha em casa e tal, esperava ela vir pra resolver, tipo, pra lavar roupa, pra fazer não sei o que, as tarefas básicas que eu também poderia fazer, eu não fazia, eu esperava ela chegar pra ela dar conta e resolver. Então eu não tava fazendo o que Deus espera de mim, eu tava invertendo as prioridades, né? E isso acabou tendo algumas consequências na minha vida. E aí esse ano uma chavinha virou. Por quê? Agora eu tô com um emprego só, não tô fazendo milhares de coisas. E aí eu tenho mais tempo pra minha casa, eu tenho mais tempo pro meu marido e eu tenho, consequentemente, mais tempo pra mim e também, obviamente, pra Deus, né? Então foi uma coisa que eu resolvi organizar na minha vida. Eu falei, não vou continuar nessa batida que eu tô, porque assim não tá legal. Eu vou mudar algumas coisas. Calma aí, gente, eu vou bater mais leite nessa panqueca. Ó, eu fiz a primeira, ela tá bonitinha, só que eu tô achando que ela tá muito farinhenta. Calma aí. Gente, é cozinha e fala. A gente vai ficar aqui cozinhando, ó. A primeira tá aqui. Só que eu tô achando que ela tá muito na... Ela tá com cara de estar com muita farinha. Deixa eu ver. Então, voltando, bati mais ela aqui, ó. Ficou um pouco mais líquida. Vamos ver se agora vai. Vou comer massinha aqui. Mas como eu tava dizendo, eu não tava... eu tava com as ordens fora do lugar. E também não tava cuidando de mim, não tava tendo tempo com Deus. Então, agora, esse ano, as coisas estão mudando. Eu tô passando mais tempo em casa, tô conseguindo fazer as coisas de uma forma melhor, mais organizada e cuidando mais da minha saúde. Então, gente, desde que eu parei, que eu comecei a olhar pra mim, já foram 2 quilos perdidos. Não é sobre balanço ou sobre estética, é sobre saúde, tá? Eu tava com o corpo muito inflamado. Eu descobri uma série de inflamações no meu corpo, que vocês puderem imaginar. Eu tô com um negócio que chama neuralgia, que é uma inflamação no nervo que fica na cabeça, é o nervo do trigêmeo, ele fica inflamado. Tô com gastrite, né, inflamação no estômago, endometriose, então assim, sinusite, um quadro alérgico. Então eu parei, olhei pra tudo isso e falei, oi, tudo bem, querida, você existe? Vamos se cuidar, né, vamos olhar pra si. E por isso que eu tô falando, não é nada sobre estética, não tô falando sobre, nossa, ela largou coisa de emprego, coisa disso, coisa daquilo pra ficar fazendo pilates o dia inteiro, porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo pilates, e fazer isso, fazer aquilo. Não, gente, eu tava realmente precisando olhar pra dentro, sabe? Olhar pra mim. E tenho feito isso esses dias, desde que eu mudei algumas coisas e tem sido muito bom. Tem sido muito bom pra mim. Eu tô vendo muitos resultados e também pra minha intimidade com Deus, sabe? Então agora todas as manhãs eu tenho tempo de acordar e passar tempo com Deus. Então eu tomo meu café da manhã e logo em seguida é tempo com Deus. Porque a casa pode esperar, a roupa pode esperar, a louça pode esperar, mas eu preciso me conectar com Deus nas primeiras horas do dia, sabe? E aí depois eu vou, faço meu exercício físico e depois vem o resto. Então eu tô sendo uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor serva para Deus. E durante tudo isso, eu aprendi também sobre uma questão de filiação com Deus, sabe? Que Deus não me ama não por conta do meu servir, mas Ele me ama porque eu sou filha, sabe? Ele me ama porque eu sou imagem e semelhança dele, sabe? Ele não me ama porque eu tô, nossa, no ministério 24 horas por dia, ou porque eu trabalho ensinando crianças sobre a Bíblia, não. Ele me ama por quem eu sou. E eu tava muito conectada a isso, sabe? De tô sendo uma boa filha e tal, porque eu sirvo. Mas Deus, Ele quer muito além do meu servir. Porque no servir a gente também é moldado, mas é na intimidade com Deus que o bicho pega, sabe? Então Ele precisou me brecar pra falar, não, vamos se cuidar. E eu tô passando por esse momento de intimidade com Deus, onde eu tô sendo cuidada por Ele, tô vivendo essa fase. Então, por que você tá falando tudo isso, né? Por que eu estou compartilhando tudo isso? Porque às vezes você tá nesse lugar onde as coisas na sua vida estão invertidas, né? Ah, não, eu vou na igreja uma vez por semana, eu ajudo as pessoas, eu sou caridosa, eu faço isso, isso e aquilo,
Mas o que realmente Deus espera de você, que é passar um tempo com você e você ter a sua identidade firmada nele como filha, como filho, você não tá tendo tempo pra você se posicionar e agir dessa forma, sabe? Você tá, sei lá, só existindo com Deus. Mas ele quer essa intimidade. Então, Deus teve que me brecar pra falar, olha, parou, vamos lá. E aí, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo ter tempo com ele, tô cuidando mais de mim, automaticamente cuidando mais da minha casa. Aí tem o trabalho, aí tem o ministério. Porque por enquanto Deus não me chamou pra viver de ministério, sabe? Mas eu sirvo com a minha vida, então tudo que eu faço é pro Senhor. Então esse servir, né? Jesus fala, eu não vim para ser servido, mas para servir. E essa palavra servir na Bíblia, quando a gente pega a tradução, é a mesma de ministério. Então o que ele quer dizer? Eu não vim para ser ministrado, mas para ministrar. Então, gente, a gente tá aqui nessa terra pra tudo que a gente fizer, a gente ser imagem e semelhança de Cristo, sabe? Pra gente resplandecer aquilo que ele tem pra nós. E é sobre isso. E agora, nesse momento, eu consigo perceber isso e consigo agir de uma forma diferente. Então, eu espero que você, escutando isso, você também tenha um momento aí de reflexão, pensando, o que eu tenho feito da minha vida? Faz sentido o que eu tenho feito da minha vida? Eu tô indo no caminho certo? Deus tá se agradando daquilo que eu tô fazendo? Porque nós somos mais que o trabalho, sabe? Eu fiquei pensando tanto nisso, no seguinte ponto. Ai, tudo bem, eu sou a Ana, prazer, oi Ana, tudo bem, tal, não sei o quê. Ai, com o que você trabalha? Ah, sou professora em tal escola, nananã. A gente se baseia muito na nossa identidade pela nossa profissão, só que nós somos muito além da nossa profissão. Tem gente que trabalha com coisa que nem gosta, e ela vai se definindo por isso o resto da vida. Gente, a gente é muito mais que isso, sabe? A gente é muito mais que isso. E às vezes a gente fica se definindo só por isso, né? Pela profissão, pela sua ocupação. Mas nós somos além disso. Então, quem é você? Você que tá assistindo aí. Pense para assim, quem sou eu? E não ponha a sua profissão no meio. Quem é você? Então, a Ana é uma mulher que é temente a Deus, que ama a família dela, que blá 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 blá. E você, quem é? É muito difícil a gente se desconectar da nossa profissão. Entende o que eu tô falando? Então agora, gente, eu não tenho mais isso. Eu tinha muito minha identidade pautada no ministério e na profissão. E agora minha identidade é, eu sou filha de Deus, entendeu? Eu sou uma boa mulher, eu dou o melhor de mim, eu tento ser o mais carinhosa possível com as pessoas, amorosa, compassiva, tento servir a minha casa da melhor forma possível. Mas saber falar das minhas qualidades, sabe? Porque a gente é muito bom pra apontar nossos defeitos. É muito fácil. Ah, eu erro nisso, eu erro naquilo. Mas pra gente falar das nossas qualidades, pra mim, pelo menos, era muito mais difícil do que falar dos meus erros, sabe? Então é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Vocês não são a profissão de vocês. Vocês não são, enfim, o que as pessoas dizem que você é. Você é filho e filha de Deus. É isso que você é. E enquanto você estiver com as ordens invertidas, vai ser muito difícil você se ver nessa posição, sabe? Você se ver no que você foi criado pra ser verdadeiramente, que é esse filho de Deus. Você vai se ver de outras formas. Você vai se ver pela sua ocupação. Ah, eu sou mãe. Claro, você é mãe, eu também sou esposa. Um dia eu também vou ser mãe. Mas além da mãe, você é o quê? Além da esposa, você é o quê? Então essa identidade, sabe? Que não tá pautada em todas essas coisas. E eu demorei pra perceber isso. Então, basicamente o que eu quero dizer é, nós somos muito mais do que a gente pensa. Muito mais. E às vezes só basta a gente ajustar as lentes, sabe? Sair da correria, o mundo tá muito corrido, né? Tem tá com aquela trendzinha no Instagram agora. Ai, fiquei ansiosa do nada. Aí eu do nada. Trânsito, excesso de cafeína, briga do não sei o que, excesso de tela e essas coisas todas, né? Tá todo mundo pirando. E com razão, porque a gente tá vivendo num mundo muito esquisito, entende? Muito esquisito, muito esquisito. Então a gente precisa parar e se analisar. Falei, eu gosto do que eu tô fazendo? Eu sou feliz no que eu faço? Tem propósito nisso aqui? E aí a gente descobre, entendeu? Olha, eu fico falando com vocês, eu vou quase queimando minhas panquecas. Tô na terceira panqueca aqui. Então é isso, galera. Esse foi o nosso... Como é que fala? Cozinha e fala. Queria trazer essa reflexão pra vocês. Dizer também, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês. E coloquem Deus em primeiro lugar. Ele precisou me brecar de algumas formas, precisou me usar de algumas maneiras para que eu entendesse o que ele queria de mim. E antes eu não entendi, quando ele deu o break eu não entendi. Mas agora eu vejo com muita beleza e com muita leveza tudo que ele tem feito na minha vida.
E não espere vocês serem brecados por Deus. Escutem isso aqui que eu tô falando e se analisem e percebam qual é a ordem que você tem colocado na sua vida. O trabalho tem vindo em primeiro lugar? Entende? Ah, Ana, mas tem vezes que o trabalho tem que vir em primeiro lugar porque eu preciso ficar rico, porque eu não sei o que, não sei o que lá. Gente, não é assim. Não é assim. O trabalho ele é uma parcelinha da sua vida que obviamente gera dinheiro, que é muito importante, né? Porque, gente, pra eu fazer essa panqueca aqui, eu tive que comprar o liquidificador e todos os ingredientes. Tô usando luz, que eu preciso de dinheiro, tô usando aqui o gás. Então, óbvio, a gente precisa de dinheiro. Só que a gente tá numa sociedade que precisa tanto disso que às vezes a gente só foca nisso. Por isso, a nossa identidade é atrelada ao dinheiro. Tudo fica atrelado a isso, né? O dinheiro eu digo por conta da profissão. Da onde vem o seu dinheiro. Então não é isso, sabe? A gente é muito mais valoroso do que isso. Você tem muito mais valor que essas coisas. E o seu trabalho, ele não pode ser o dono do seu coração, o dono do seu tempo. Você não pode deixar de ter momentos com a sua família por conta de trabalho. Tem dias e dias. Óbvio, tem exceções. Tem dias que o Gabriel, por exemplo, trabalha de sábado. Porque ele trabalha com marketing, eventos, então tem vezes que ele precisa estar num evento no sábado. Mas o que ele faz? Na segunda-feira ele pega, ele compensa, ele fica comigo. A gente vai fazer alguma coisa, a gente sai numa quinta. Porque precisa ter o equilíbrio. Se é só trabalho, você tá trabalhando pra viver ou você vive pra trabalhar? É basicamente isso, tem que pensar, tem que refletir. E aí também pensar sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar, sobre a sua mente. Nós temos 3 esferas que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Alma, mente. Então a gente precisa cuidar disso para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida. Não dá pra só focar em um. Só foco no meu corpo. Tô shapeada, mas a minha mente é um caos. Entende? Ou eu só foco na minha mente, mas todo o resto ao meu redor não funciona. A gente precisa equilibrar. Ou só foco no espiritual, como eu tava só no ministério, mas tava deixando meu corpo de lado e minha mente de lado. Não funciona. Todas as coisas precisam estar equilibradas para que a gente funcione. Porque Deus nos fez assim, seres humanos. Com o Espírito Santo, glória a Deus para nos ajudar nessa missão. Mas Ele sabe que nós precisamos trabalhar, comer, dormir, que nós temos uma família, né? Então, gente, é isso. Vou terminar aqui de fazer minhas panquecas, depois mostro o resultado pra vocês. Tô fazendo a minha jantinha do meu marido. E é isso, gente. Essa é a vida. Cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam e façam o propósito de vocês nessa terra, sendo dentro da casa de vocês, sendo num trabalho, sendo na família, ou sendo na escola, ou sendo na faculdade, mas hajam servindo a Cristo em tudo que vocês fizerem, que aí vocês serão bem-sucedidos. Eu só queria mostrar pra vocês, no início do vídeo eu falei, né, que não faz muita sujeira, panqueca e tal, que é tranquilo. Gente, o Gabriel fala, né, quando a Ana vem pra cozinha, parece que passou um furacão. Olha essa pia. Meu Deus, gente, era pra sujar só um coisa, minha pia tá do avesso. Mas é assim mesmo que eu sou. Vou organizar essa bagunça, vou terminar de fazer minhas panquecas e é isso. Voltei só pra dizer que eu organizei a pia, tá? Depois eu fiquei pensando, nossa, essa imagem que eles vão ter de mim? Não. A pia está limpa e organizada. Ó, minha panquequinha está linda. Não sei se deu pra ver. E é isso, gente. Esperando agora o Gabriel chegar, vou pôr a mesa. E vamos jantar, vamos ter um tempinho junto. Isso aí, ó. Voltando para dar o feedback. Tá aprovada a panquequinha? Muito boa a panqueca. Ó a panquequinha aqui, galera. E eu vou comer a minha sopinha. Uma sopinha de batata, cenoura e franguinho desfiado. Isso aí. Boa noite pra vocês.